Fim dos tempos produções. Magia negra. Enganar as pessoas com o propósito de explorá-las, escravizá-las e atrasar seu progresso ou impedi-los, se possível. Tal é o crime da magia negra. Esta citação foi escrita em 1861. Parece familiar? Deveria, porque é exatamente o que está acontecendo hoje. Enganar as pessoas com o propósito de explorá-las, escravizá-los, atrasá-los ou impedir seu progresso. Verifique novamente. Em meados de 100 anos, passamos disso para isso. Ficamos sentados como zumbis irracionais, olhando para uma tela por horas a fio. Isso é apenas no começo. Há um sindicato global de magos negros clandestinos que tem dirigido o curso da história nos bastidores, desde o início dos tempos. Citação. Mas o que os céticos e os cristãos agnósticos ignoram é que, além dos médiuns de sala de estar, há médiuns de diversão ocultistas, cujas práticas vis estão veladas no mais profundo mistério. Esses homens, cujo senso moral é absolutamente pervertido, acreditam em Lúcifer, mas acreditam que ele é igual a Deus e o adoram secretamente. Fim da citação. Para evitar ser vítima desses feitiços, devemos ser capazes de identificar eles rapidamente e com precisão. Toda vez que você liga a TV, eles estão lançando um feitiço de bruxas modernas e ocultistas. Lançam feitiços através de uma variedade de métodos, a maioria dos quais estão escondidos à vista de todos nós, mas são completamente ignorados pelo público em geral. Uma das formas mais comuns de magia negra a que estamos sujeitos é a chamada magia menor. Magia menor, em sua forma mais básica, é a implementação da vontade do mago através do uso de psicologia aplicada e táticas de manipulação. A questão é que você fala por um consenso da realidade, o que é aceitável. Falamos por um que neste ponto da história não é aceitável. Bem, então é apenas uma questão de quem manipula a mídia, quem tem mais dinheiro para expor sua realidade. Uma mensagem não identificada, propaganda de televisão. Uma mensagem não identificada, um homem de 48 anos tira sua vida. Uma espingarda mata 14 pessoas, estão mortas. Qual será o modelo de valor de que essa criança vai ter? É o filho dela ou as redes que pegam seus filhos de volta? Desligue a televisão. Programação preditiva, mensagens subliminares e manipulação subliminar são amplamente utilizadas hoje e pode ser encontrada em quase todas as formas de entretenimento. Fox News, capítulo 5. Canal 5, às 10. Estamos de volta agora com uma mensagem exclusiva da Fox News, canal 5, dizendo: Ei, você viu isso? Câmera lenta. O que é isso? Em câmera lenta, abertura do canal Fox. Uma imagem. Esta é a imagem do candidato presidencial John McCain. Uma grande empresa nos Estados Unidos
História diária sobre mensagens subliminares. Eu não acho que precisamos ser subliminares. Eu acho que não precisamos ser subliminares. Não precisamos ser subliminares. Você já ficou fascinado por algo? Por algum filme? Ou um programa de televisão? Ou um clipe? Ou uma pintura? Ou uma música? Se você respondeu sim, há uma grande probabilidade que você tenha sido vítima de magia menor. A citação. A palavra fascinação tem origem oculta. Fascinação era um termo aplicado ao mal olhado, para fixar o olhar de uma pessoa. Em outras palavras, fascinar era amaldiçoá-los com um mal olhado. Fim da citação. Agora, existem duas escolas principais no ocultismo moderno: a cabala prática e o misticismo oriental, com muitas ramificações. A maioria delas se enquadra numa dessas duas categorias. A cabala pode ser vista como a ciência real do ocultismo. É a teologia secreta que se resume a alguns princípios básicos e todos eles são de natureza satânica. Veja, a cabala acredita que nosso Deus, Yahvé, o Deus de Israel e o próprio Jesus Cristo são a personificação do mal, enquanto adoram a Lúcifer como verdadeiro Deus da criação. É exatamente a mesma teologia invertida que foi apresentada a Eva no jardim do Éden. Isaías, capítulo 5, versículo 20, diz: Ai daqueles que chamam o mal de bem e o bem de mal, que colocam as trevas por luz e a luz por trevas, que colocam o amargo por doce e o doce por amargo. A cabala ensina a magia ou a arte da relação com espíritos e seres sobrenaturais. Não se pode ser um cabala convicto sem logo se tornar um mágico e se dedicar à prática do ocultismo. Não que todos os cabalistas ou mágicos pratiquem todos os diferentes ramos do ocultismo. Alguns deles são usados por charlatões para explorar pessoas supersticiosas, mas muitos precisamente os mais criminosos e perversos são observados nos covis ocultos dos luciferianos modernos. Fim da citação. A magia ritual tem duas disciplinas principais. Agora tenha em mente que todos esses métodos são considerados uma abominação para Deus e devem ser evitados a todo custo. Primeiro, é a magia divina ou adivinhação. A magia consiste na seguinte astrologia, que é adivinhar o futuro a partir das estrelas através do uso de horóscopos. A aeromancia é a adivinhação pelo estudo de fenômenos aéreos, especificamente formação de nuvens. Quiromancia, adivinhar o futuro a partir da leitura das linhas da palma da mão. Hidromancia é a adivinhação estudando líquidos e como eles são afetados por pensamentos e palavras. Antropomancia é uma situação horrível, uma abominação selvagem, e consiste em estripar um ser humano e espalhar as suas entranhas com o propósito de adivinhar o futuro. Dizia-se que os druidas e a antiga Grã-Bretanha consultavam seus deuses olhando para as entranhas dos seus cativos. Fim da citação. Piromancia, adivinhação por meio do fogo. Propósitos críticos, que é adivinhar o futuro por meio de interpretações de sonhos, dreams, né? Cartomancia, finalmente temos a cartomancia, que é adivinhação por cartas. Agora seguimos em frente para a magia operativa luciferianos. Em todo o mundo tem usado esses métodos desde o início dos tempos.
esses direitos usados por eles são fáceis de identificar, pois todos compartilham os mesmos princípios básicos. O primeiro em nossa lista de magia operativa é a alquimia, originalmente chamado de ciência hermética, nomeada em homenagem ao deus grego Hermes. A alquimia usa poder espiritual para mudar fisicamente ou transmutar uma coisa em outra. Historicamente, era usado para criar elixires e porções que deveriam aumentar a vida de uma pessoa. A seguir temos o mesmerismo magnético. O mesmerismo é o equivalente à magia negra do MK Ultra. Usando feitiçaria, é possível obter o controle da mente de uma pessoa, implantando quaisquer pensamentos e ideias que julgar necessários. O objetivo é uma personalidade fragmentada, que pode ser ligada e desligada à vontade. Essencialmente, criando um golem, que faz a ação do mago. Isso é encontrado na maioria das vítimas de MK Ultra. A seguir, temos a necromancia e a teurgia. Necromancia é a prática de invocar espíritos mortos. E teurgia é a assistência sobrenatural na vida de uma pessoa viva. Cito: a experiência de teurgia e necromancia são sempre desastrosas para aqueles que se entregam a elas. Quando alguém está no limiar do outro mundo, deve morrer. E quase invariavelmente, sob condições terríveis. Primeiro, tontura, depois calapsia e segunda, loucura. É verdade que a atmosfera é perturbadora. A madeira racha e as portas tremem e gemem na presença de certas pessoas após uma série de atos intoxicantes. Sons estranhos, às vezes sinais de sangramentos, aparecerão espontaneamente no papel. Eles são sempre os mesmos em nossa classe, por mágicos como diabólicos. Escritos: a simples visão deles induz um estado de convulsão ou êxtase no médium, que acredita estar vendo espíritos. Assim, Satanás, o espírito do mal, é transfigurado para eles em um anjo de luz. Mas antes que eles se manifestem, esses chamados espíritos requerem excitação simpática, produzido pela relação sexual por parte de seus devotos. As mãos devem ser colocadas nas mãos, os pés nos pés, e eles devem respirar no rosto um do outro. Esses atos geralmente são seguidos por outros de caráter obsceno. A iniciativa nesses formatos de excesso acredita ser a eleitos de Deus e os árbitros dos destinos. Eles são os sucessores dos faquires da Índia. Nenhum aviso salvarás da teurgia. Teurgia é o mais alto grau de ocultismo da necromancia. É limitada à invocação de almas mortas, mas a terceira essência do século XIX evocou as entidades qualificadas por eles, como gênios, anjos de luz, espíritos exaltados, espíritos de fogo, etc. Em suas reuniões espalhadas pelo mundo, eles adoram Lúcifer, as três letras misteriosas, JBM, que o iniciado comum vê nos templos maçônicos, são reproduzidas na sala de reunião dos luciferianos. Mas eles não querem mais dizer Jaquim Botem. Como nas lojas, a teurgia, essas três letras significam Jesus, Belém e Itis. Teurgia é, portanto, puro satanismo. Fim da citação.
Além disso, é importante notar que Cabalas admitiu os mistérios da teurgia, nunca mencionou a palavra Satanás. Eles olham para certos adeptos dissidentes que invocam o diabo sob o nome de Satanás, como hereges, cujo sistema eles chamam de chá de goa ou magia negra. Eles chamam suas próprias práticas de teurgia ou magia branca. Fim da citação. Eles atendem por muitos nomes e reivindicam a separação dos outros, com base sobre diferenças fundamentais. No entanto, são todas iniciativas de antigas escolas de mistérios da Babilônia, praticantes dos ritos dos membros. E eles glorificam deliberadamente Lúcifer como o princípio do bem, enquanto acreditam que nosso Deus Yahvé é o princípio do mal. Essa ideologia pode ser encontrada em muitos sistemas de crenças diferentes e expõe-nos como eles realmente são. De acordo com a autora Margaret Alice Murray, citando a divindade adorada pelas bruxas, em alguns casos, era Lúcifer, em oposição ao Deus cristão. Os devotos eram obrigados formalmente a renunciar a Cristo, o Espírito Santo e o Deus cristão, antes de abraçar a fé do diabo, que era o resultado lógico da doutrina dualista da dupla divindade. Isso deixa claro que o Deus das bruxas é Lúcifer, representado como um Deus de dupla face, Janus, ou uma versão ligeiramente modificada do Baphomet, com uma vela acesa entre seus chifres, simbolizando a ascensão da serpente Kundalini e a ativação da glândula pineal. Em 1484, o Papa Inocêncio emitiu uma bula papal sobre bruxaria. Cito: "Chegou aos nossos ouvidos que o número de ambos os sexos não evitam ter relações sexuais com demônios, íncubos e súcubos, e que por suas feitiçarias e por seus encantamentos, conjurações, eles sufocam, extinguem e fazem perecer os nascimentos de mulheres." E citam parecer os nascimentos de mulheres? Soa familiar hoje? O sacrifício de crianças é um dos elementos chaves usado em todas as escolas de magia luciferiana. É o princípio fonte de poder para pessoas e continua até os dias atuais. A citação da criança vítima sacrificada geralmente era uma criança pequena, geralmente uma criança de bruxa ou não batizada. Em outras palavras, não fazia parte da comunidade cristã. Este último é um ponto importante e é a razão pela qual as crianças não batizadas eram consideradas em maior perigo por causa das bruxas do que as batizadas. Fim da citação. O assunto do sacrifício de crianças é muito extenso para este pequeno vídeo e exigirá o seu próprio investigação aprofundada. Então, por enquanto, vamos prosseguir. Um dos aspectos mais importantes de toda a magia é que a aquisição de poder sobrenatural e a capacidade de influenciar o mundo natural por meio desses poderes. Uma das principais maneiras de fazer isso é invocando os espíritos para assistência. Nós os conhecemos como espíritos imundos, mas eles são chamados de espíritos elementais pelos ocultistas. Elementais, ou citam moradores do limiar, nossos seres espirituais que requerem sangue para manifestar seu corpo etérico, que é a forma pelo próprio vapor do sangue. Isso é a razão pela qual os sacrifícios de sangue eram frequentemente queimados para vaporizar o sangue, permitindo que fosse absorvido
pelo espírito elemental. Eles são íncubos e súcubos, os filhos monstruosos dos sonhos impuros, quando suficientemente condensados para serem visíveis. São apenas um vapor, pelo reflexo de uma imagem, e não tendo vida independente. Eles imitam a vida daqueles que os invoca, como a sombra faz com o corpo. Esses elementais extraem o calor vital de uma pessoa boa saúde, e esgotam rapidamente aqueles que estão fracos. É por isso que se sente um frio na atmosfera ao se aproximar de um médium, que nossas pessoas possuídas por espíritos nunca se manifestarão na presença de alguém capaz de desvendar o mistério de seu nascimento monstruoso. Fim da citação. Agora que expulsamos seus métodos, vamos dar uma olhada rápida em sua ascensão ao poder político. O ano era 1592 e as bruxas de North Berwick são julgadas por traição. Durante o julgamento, foi exposto o seu grão-mestre, Francis Chilwart, que era o conde de Bothwell, e tentou remover o rei James da Escócia com o uso de magia ritual. Quando ele falhou em seu coven, ele próprio foi preso, julgado e enforcado. Lady Quensoboro escreve, citação, estudando a história dos esfregões, como em 1761, encontramos seus membros adornados com a liga distintiva da bruxa, realizando o beijo cerimonial da cauda do diabo como parte do ritual da maçonaria do século XVIII. O Coven da Idade Média é a loja maçônica de hoje, mas o ofício continua sendo o ofício. Fim da citação. Agora conhecemos alguns dos métodos usados pelo outro lado. Não apenas podemos evitá-los, mas podemos usá-los como indicadores de sua presença ao longo da história e juntar as peças de uma linha do tempo, de eventos, que não só revela a presença deles, mas expõe o fato de que eles estiveram aqui o tempo todo, planejando e esperando pelo momento perfeito. Obrigado a todos por assistirem. Deus abençoe a todos. E aí deixa citado Apocalipse 21, ficarão de fora os covardes, os abomináveis, os homicidas, os idólatras, os mentirosos, qualquer que ama, comete mentira.